Deixa eu trazer o Luiz Adriano para a nossa conversa aqui. Marco, ele já está aqui com a gente também, Luiz Adriano Martinez, ele que é gestor de renda variável da Quilima Asset. Luiz, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada aí por ter aceito o convite de participar aqui desse fechamento de mercado com a gente. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Luiz, estávamos aqui batendo um papo sobre esse setor de siderurgia de mineração, o resultado da Vale que foi divulgado, teve esse conference call aí com os investidores nessa sexta-feira. E aí eu queria também ouvir um pouco da tua visão. O Marcos Saravalli muito bem já trouxe aqui uma análise sobre essa questão do setor de siderurgia de mineração. Tem recomendação aí sendo, o preço-alvo, até sendo expandido pelo, como eu estava trazendo aqui agora há pouquinho aqui para os nossos telespectadores, o BB Investimentos está levando aí o preço de 92, para 94. A recomendação ainda é neutra, foi de compra para neutra, mas elevou um pouco o preço-alvo. Como que está a tua expectativa para esse setor? Assim, você concorda aí com esse preço-alvo? De acordo com os fundamentos da commodity, não está muito esticado esse valor? Como que você tem analisado? Tá, deixa eu falar para você então como é que funciona aqui a nossa abordagem no fundo, tá? É bom porque na verdade é uma abordagem complementar a isso que está sendo discutido aí, tá? A gente tem um fundo que além de usar essa questão fundamental, tá? Que é um dos aspectos que a gente olha bastante, é um fundo de fatores, tá? Então a gente olha bastante um fator que se chama momento, tá? Que é um dos, enfim, que se você olhar aqui no mercado brasileiro, né? E fizer um estudo no tempo, né, você vai perceber que esse fator é o fator que explica a maior parte do resultado positivo de uma carteira. Tá? E esse setor de materiais básicos, hoje, é um dos setores que apresentam bastante momento, tá? Então a gente, enfim, gosta bastante do setor, tá? E Vale em particular a gente gosta aí tanto pelo lado do momento que o papel apresenta, tá? Quanto pelo lado do fundamento, tá? Nessa questão do fundamento, a gente gosta de analisar também, né, o momento econômico que a gente está, né? Aí tanto o momento econômico da economia brasileira quanto o momento da economia global. Tá? E aí, dentro dessa análise, a gente procura identificar quais setores deveriam performar melhor, né? Porque às vezes é muito mais fácil você mapear isso, né, e prever a rentabilidade setorial, né, e depois entrar na ação específica do que procurar a ação primeiro. Tá? E esse setor de materiais básicos, até pela reabertura chinesa, que enfim, já é um processo em andamento, né, ele justifica bastante uma compra em Vale. Tá? Então, né, enfim, esses são dois aspectos que eu acho que vocês não analisaram aí, né, mas estão olhando mais pelo lado do fundamento, mas que a gente gosta bastante do papel. Tá? E aí, tanto de Vale quanto de Gerdau. Tá? A gente gosta bastante dos dois papéis. Com relação ao fundamento, concordo, tá? A gente gosta também pelo fundamento, né? E, enfim, é também uma recomendação da casa pelo lado do fundamento, né? Aí, principalmente, tá um ponto que acho que eles reforçaram bastante aí no call, né, de apresentação de resultados, é a questão da qualidade do mineral que a Vale produz, né? Cada vez mais, né, essa questão da qualidade vai passar a ser mais importante, né? Enfim, todas essas preocupações com enfim, gastar o mínimo possível de material, né? Todas essas preocupações mais ESG vão levar a esse lado, né? E a Vale, por ser uma das mineradoras aí que, enfim, tem mineral de melhor qualidade, ela é bastante beneficiada nesse processo, tá? Então, assim, a gente acha que, né, como eu falei, já subiu bastante, né? E hoje até um pouco menos, mas era a nossa principal aposta, né? Performou muito bem nos últimos meses, aí eu diria, né? A gente até diminuiu um pouquinho a exposição, né? Mas ainda gostamos do papel, ainda é um papel que faz parte da nossa carteira, tá? Por esses motivos que eu mencionei, além da questão fundamental, que a gente ainda vê o EV/EBITDA dela relativamente baixo, enfim, tem alguma coisa ainda para ganhar, tá? Já foi assim, enfim, acho que 2/3 do movimento, ou perto disso já foi, mas a gente tem ainda algum upside, a gente vê ainda algum upside no papel aí, pelo menos um EBITDA perto de 5, tá? A gente acha um bom target para o papel, né?
Maravilha, Luiz. Por favor, Marcos Saravari, fique à vontade, está cheio de perguntas, tenho certeza absoluta. Fique à vontade para conversar com o Luiz, por favor. Luiz, boa tarde. Até pegando o gancho, como você falou, assim, a gente está falando um pouquinho de fundamento e você trouxe um pouquinho aí dos fatores, né, do Factor Investing. Mas unindo os dois, até a Débora falou assim, o Banco do Brasil, foi Banco do Brasil, né, Débora, que você falou de... Isso, BB Investimentos. Revisou para neutro, né? Isso. Você não acha, Luiz, que o ativo começa a perder um pouco de momento no sentido de que a gente teve dados de inflação nos Estados Unidos piorando, acho que todo mundo revisando um pouco para baixo, a China, enfim, desacelerando um pouco, minério de ferro devolvendo um pouco. Você não acha que perde um pouco de momento depois desse curto prazo, últimos 15 dias? Então, como eu falei, né, a gente tinha uma posição maior, tá, e já reduziu uma parte significativa, eu diria até que significativa da posição, tá? Hoje ainda faz parte da carteira. A gente acha o seguinte, que, né, por que a gente não zerou completamente a carteira, né? Mantém ainda alguma exposição, apesar, né, dela ter atingido aí um preço aí, eu não diria nem um preço, né, mas ter tido uma variação de preço bastante grande junto com o minério de ferro nos últimos dias, né? Nos últimos dias não, mas nas últimas, talvez, semanas aí, né? Aí é justamente a questão da reabertura chinesa, tá? A gente acha que isso ainda está acontecendo. A gente viu ontem mesmo, né, uma medida aí mais monetária, né, que eles fazem medidas mais fiscais do que monetárias, né, para estimular a economia. A gente vê esse processo ainda acontecendo. Enquanto esse processo acontecer, né, enquanto não se chegar exatamente, né, a um ponto aí que a economia chinesa, se acredita que ela tenha entrado aí no seu ritmo de crescimento normal, né, enquanto ainda se tiver esse aumento de crescimento, né, vamos colocar assim, a derivada for positiva, a gente continua achando que Vale é interessante. Tem um outro aspecto importante também em relação a Vale, que é o seguinte, né, a gente está vendo que o player relevante nesse ano, né, na Bolsa Brasileira tem sido o investidor estrangeiro, né? Apesar da desaceleração que a gente viu aí nas últimas semanas, né, o fluxo continua positivo, né? E quando esse dinheiro vem para o Brasil, não tem jeito, né? As large caps vão junto, né? É difícil você achar que o dinheiro vai entrar para o Brasil para comprar uma small cap específica de um setor aí, não sei, de varejo, de comércio eletrônico. É muito mais provável que esse dinheiro acabe entrando, né, ou pelo menos em parte, nessas empresas large caps aí, né? E Vale, enfim, acaba quase sendo um sinônimo de Bovespa, né? Esse pessoal, quando entra em Bovespa. Então, respondendo a sua pergunta, sim, acho que uma parte significativa da alta já aconteceu, tá? A gente, por isso mesmo, reduziu, enfim, eu diria que até significativamente já a nossa posição, tá? Mas eu acho que ainda tem algum gás para o papel no curto prazo, tá? Esse que é a nossa opinião. Maravilha. Luiz, você mencionava essa questão da entrada de dinheiro externo. Nós tivemos baixo volume de negociação em janeiro, e a gente teve também alguns dados divulgados aí para o último trimestre falando que investidor institucional está saindo da Bolsa, quem está entrando é dinheiro estrangeiro. A gente teve uma entrada muito forte de dinheiro de investidores estrangeiros aqui no Brasil, e como você bem mencionava, vai para os maiores ativos, aqueles que têm maior participação às vezes no Ibovespa, vai para uma Vale, vai para uma Petrobras, mas alguns ativos ali que até fazem um pouco mais de volume no sentido de quantidade de ativos integrantes ali do mesmo segmento ali no nosso Ibovespa são os bancos. Bancões ali estão com uma movimentação muito forte nesse começo de ano, principalmente depois do caso americano. A gente viu o banco cair, depois recuperar, daí sobe, aí divulga resultado, explode. A gente vê Banco do Brasil também subindo muito desde o começo do ano. Como é que vocês estão olhando para bancos? Tem uma oportunidade de entrada nesse segmento? Ainda está muito incerto? As ações estão indo para cima e para baixo, estão sem muito sentido? Como que vocês normalmente estão olhando nesse começo de ano para o segmento de bancos? Se tem algum destaque desses grandes players que fazem parte do nosso principal índice acionário? Tá, então aí a gente analisa, né, de novo, né, aquela análise que eu gosto de fazer lá, né, primeiro análise setorial, enfim, depois a gente entra no detalhe aí, né. Se a gente analisar setorialmente, né, o setor financeiro, no momento atual da economia, né, que é um momento que a gente imagina que ainda seja de desaceleração, né, a gente vai demorar um tempo até o mercado começar a precificar ou
começar a precificar, não, porque já está precificado na curva quedas de juros, mas mais para frente, né? Mas até ver no horizonte curto, vamos dizer assim, a possibilidade de queda de juros, né? A gente ainda está em um momento de desaceleração econômica. Esse momento ele não é bom, né, para o setor financeiro em geral. Tá? O setor financeiro seria bom num momento imediatamente posterior a esse que a gente está. Tá? Então, dentro do setor financeiro, né, a gente não tem só bancos, né, a gente tem até, por exemplo, BB Seguridade, é um papel que a gente gosta, tá? Que é do setor financeiro, mas não é bancos. Tá? Então, é um exemplo aí de o que seria bom no momento econômico que a gente está agora. Bancos, no geral, não é bom, né? Mas a gente viu, né, aí, como você mencionou, né, nos resultados, né, a gente viu o resultado do Bradesco decepcionando, né, sendo, enfim, bastante abaixo aí das expectativas. O resultado do Santander também não foi bom, né, foi o primeiro banco. E depois a gente viu um resultado bastante positivo em Itaú, né, e bastante positivo em Banco do Brasil. Tá? Banco do Brasil é, inclusive, um dos destaques de alta da Bolsa no ano. Né? Se a gente olhar, eu estava até olhando isso esses dias aí, se eu não me engano, ele é o terceiro ou quarto maior alta do papel do Bovespa, que teve a maior alta no ano. Tá? Por que isso está acontecendo? Primeiro, porque ele entregou um resultado muito bom. Segundo, porque ele está muito barato, né? Se a gente analisar historicamente o papel e principalmente, né, analisar o que é o Banco do Brasil hoje, né? Enfim, o que ele está entregando, as métricas que o Banco do Brasil entrega versus o preço que ele está negociando, ele está, enfim, com um preço ainda bastante descontado, apesar da alta que já aconteceu. Por que isso está acontecendo? Porque o mercado ainda vê um risco de execução, né? Quer dizer, um risco político aí, não desprezível, né, do Banco do Brasil, enfim, ser usado não para maximizar o lucro para o acionista, mas com eventuais objetivos políticos, né? Isso acaba gerando um risco para o banco aí, né? E, enfim, é esse desconto que o banco opera. As últimas, principalmente o call, né, o call de resultados do banco, né, enfim, e todas as últimas notícias aí mais específicas do banco, né, eu não estou falando de questão geral de política, né, têm sido boas para o Banco do Brasil. Né. O que significa ser boa para o Banco do Brasil? É só parecer, né, ou transparecer que você não vai ter muita interferência política na execução do banco. Né. Se isso acontecer, o Banco do Brasil deve continuar performando bem, né? Se isso deixar de acontecer em algum momento, enfim, aí ele vai performar mal, tá? Mas isso explica aí por que ele está tão bem, né? O Itaú, que é um banco que também, enfim, tem uma, né, apesar dele, né, ele não teve uma rentabilidade tão boa quanto o Banco do Brasil, tô falando do preço da ação, né? Mas, enfim, também acho que não me engano, ele deve estar até positivo ainda no ano, né? Em função do resultado bom que ele entregou. Né? E, enfim, os outros bancos aí já é mais a questão de crédito que está. O momento que a gente está, o momento econômico, né? Um momento de aumento de inadimplência, desaceleração do crédito na economia, né? Os guidances, né, dos bancos estão indicando isso, né? E aí já estão mais precificando o setor como um todo. Né? Então a nossa visão de bancos é essa, assim, é uma visão under no setor, né? Mas dentro do setor, Itaú e Banco do Brasil nos parecem ser as melhores apostas, tá? Isso que eu colocaria. Como o senhor mencionava, financeiras também, BB Seguridade pode ser um ponto de atenção aqui para o investidor. BB Seguridade, não, BB Seguridade, assim, a gente gosta bastante, tá? Enfim, ele tem entregue um retorno muito bom, né? Crescimento em cima de crescimento. É que o problema é quanto que isso já está no preço, tá? Mas, assim, em momentos de incerteza, né? Em momentos que o setor bancário como um todo parece não ser bom, né? E, enfim, muitos fundos precisam investir de qualquer maneira né, em algum papel do setor, né? E aí acabam escolhendo, por exemplo, o BB Seguridade, né? Perfeito. Ou esses papéis mais voltados para a seguridade aí, que não dependem muito de dar crédito, né? Estão menos sujeitos à inadimplência, né? Entendi. Tá, enfim, é o setor que parece mais interessante dentro do setor financeiro. Tá? Boa. Ô Luiz, deixa eu fazer só uma consultoria aqui. Utilizando, pela característica do fundo,
ser esse fundamento associado também com Factor Invest aqui. Mas a gente está tendo várias empresas agora, por conta da temporada de balanço, anunciando dividendos, né? Dividendos muito bons. E pelo menos para pessoa física que, inclusive, que nos acompanha aqui na BMC todos os dias, adora, né, Gabriel? Dividendos. Né? Sempre tem pergunta no nosso chat aqui. Quando vai distribuir, qual que é a expectativa, né? Quando fica ex, e a gente viu, vamos pegar 2 exemplos aqui, né? De Auren anunciando um dividendo muito bom, Engie anunciando. E como é que, primeiro, vocês têm esse tipo de posição no fundo e como é que fica essa flutuação? Porque, teoricamente, o papel, quando tem esses anúncios, até a distribuição, provavelmente ele tem uma maior demanda, né, pelo próprio papel e pelas pessoas físicas. Né? Vocês costumam acompanhar esse movimento dentro do fundo, porque ele vai ganhando talvez algum volume? Como é que fica esse tipo de decisão, né, num papel que ele é mais estável, mas quando tem esses movimentos, né, que talvez seja o principal movimento do ano, né, de um papel desse, ele tende talvez ganhar um pouquinho de volume, né? Não, respondendo a pergunta objetivamente, a gente não é um fundo que tente operar, enfim, pegar papéis com maior dividend yield, isso não, tá? Mas existe sim a seguinte questão aí. O setor de concessionárias, tá? De utilities, né? Sim, que a gente chama, é um setor que tem, enfim, uma previsibilidade maior de fluxo de caixa, né? Porque está menos sujeito à oferta e demanda, né? Você não vai desligar a sua conta de energia elétrica, nem a sua conta de água, porque é a última coisa que você vai deixar de pagar, né? Você não vai economizar nisso, né? Então você tem uma previsibilidade boa aí de fluxo de caixa para as empresas e, consequentemente, né, as empresas conseguem pagar normalmente um dividendo maior, né? São papéis que são muito bons, tá? Por um momento, eu diria assim, a gente teve uma concentração muito grande nesses papéis no momento imediatamente anterior ao que a gente está, tá? E eu diria que até nesse momento agora, né, de transição aí que a gente está, ele ainda é muito bom, esse setor de concessionárias, tá? Pela previsibilidade de caixa, tá? Então, quanto mais incerta for a economia, melhor o momento para se aplicar nesses papéis, né? Então, assim, logo depois, né, enfim, da questão da eleição, né, que a gente teve uma volatilidade bastante grande no mercado, esses papéis eram os papéis que tinham mais momento, tá? Eram os papéis que, além de terem performado bem, né, no período passado, né, quando a gente faz essa análise setorial, né, do ponto econômico, né, do momento econômico que a gente está, o setor e são os papéis mais adequados para essa situação. Tá? Então, é um setor que a gente gostou bastante, teve uma posição bastante over. Tá? A gente reduziu aí recentemente essa posição bastante over. Hoje a gente está, eu diria assim, ligeiramente, quase neutro, tá, no papel. Então aí é mais dentro do setor, né, dentro desses setores de empresas que pagam mais dividendo, quais empresas que ainda teriam mais momento. Tá? Então, mas assim, como o setor como um todo, a gente não tem uma posição muito over no momento. E tem um ponto importante sobre isso também, tá? Que é o seguinte, é o setor que é mais exposto ao risco regulatório. Tá? Então, quando você tem uma mudança de governo, como a gente teve agora, né? E, enfim, tudo pode ser reestudado, né? Chegou-se, inclusive, a comentar, enfim, saíram notícias aí que, por exemplo, o setor de saneamento podia ser revista, né? A questão da legislação lá que viabiliza a privatização de empresas de saneamento, essa questão de renovação dos contratos de transmissão de energia. Isso até foi desmentido depois, mas chegou a sair também notícias que isso podia ser revisto. Então, assim, para investir nesse setor, né, precisa hoje tomar bastante cuidado com essas questões mais regulatórias, tá? Porque normalmente você tem um link grande. Tem papéis, né, como vocês mesmos falaram aqui, como o Vale, por exemplo, que não tem essa questão regulatória, né? Petro também tem um dividendo bastante grande, mas Petro tem bastante de questão regulatória, né? De questão política, de como é que vai ficar a política de dividendos da Petro, que, enfim, não está muito clara também, né? Como é que vai ficar a questão da política de preços, que certamente vai influenciar aí o tamanho do lucro e a distribuição de dividendos. Então, essa questão mais regulatória aí, eu acho que passa a ser bastante importante nesse momento também, tá? Para o bem e para o mal, tá? Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje conosco.
Luiz Adriano Martinez, gestor de renda variável da Clima Asset. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado mesmo por abrir essas portas. Eu que agradeço. Esses minutinhos para falar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Enfim, estou à disposição aí.